Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson Juba, estamos aqui em mais um episódio do Way to Christ Podcast. Do meu lado está... Andrés, tudo bom, pessoal? E aí, Juba? É isso aí. Mais um podcast, hein? né? Terceiro episódio, hein? E esse podcast é especial, porque também aqui do nosso lado também tá o Israel, né? Tamo junto, hein, gente? E aí, Israel? Tamo junto. Tudo certo? Tudo ótimo. É isso aí, o nosso mandíbula. Então, nós temos também um convidado especial, né? Que é nosso parceiro, né? Parceiro da Unway, né? Da Unway. Acredito que já muitos devem conhecer ele, porque ele posta muita coisa da Unway, então... Esse é fera. Mas ele vem trazer coisas boas aqui nesse podcast e a experiência de vida como um cristão, né? Um jovem cristão, né? Daquele lado de trás das câmeras tá a Rebeca, né? Dirigindo pra gente hoje, né? O podcast. Isso aí, Então, pessoal, estamos aqui nesse episódio Pocket, né, um episódio online, ao vivo, com um formato um pouco diferente, né? Estamos na sala, porém, o nosso parceiro Marcos está lá na Bahia. Qual cidade da Bahia que você tá, Marcos? Cachoeira, Bahia. Cachoeira, Bahia. Caraca. Mais precisamente dentro do NASP, né? Do NASP não, é outro nome, NASP né? não, NASP lá em São Paulo. FADBA, Faculdade Adventista da Bahia. FADBA. Legal, né? Isso aí, Marcos. Primeiramente, fale sobre você, Marcos. Você é um cantor que está começando nas redes sociais. Começando não, tá um tempo já nas redes sociais, né? Tem já um clipe, já rede social nova. Alguns singles aí no Spotify, nas plataformas digitais. Fala pra gente quem é o Marcos. Então, pessoal, eu sou o Marcos, Marcos Martins. Eu sou natural de Senhor do Bonfim, nasci em Senhor do Bonfim. Sou baiano desde sempre, nunca fui em um outro estado. E aí eu vim para cá, para a FADBA, estudar psicologia. Sou estudante de psicologia. E vim para cá no intuito somente de estudar. Pode ir falando. Não, você veio com o intuito de fazer psicologia, até onde eu sei, né? E aí, a partir disso, você fez o quê? Você conheceu a música como? Então, a música eu conheci quando eu fui comportar. As faculdades adventistas, elas têm um projeto chamado de comportagem, Sonhando Alto, que é para aqueles jovens que não têm condições de arcar financeiramente com os estudos. Eles trabalham vendendo livros para conseguir recursos para a faculdade, para pagar a sua faculdade. Uhum. Então, o sonho de trabalhar com música surgiu a partir naquele momento que eu estava trabalhando em comportagem, vendendo os livros. Uhum. E foi quando eu comprei o meu primeiro violão. Para saber, assim, quanto tempo atrás? Um ano? Ah, tá. Isso foi em 2018. Nossa. Quando eu comportagem. E aí lá eu consegui comprar meu primeiro violão, vendendo livros, e logo depois consegui recursos para poder vir para a faculdade. Foi onde eu tive meu primeiro contato com a música. E desde então eu fui me apaixonando ainda mais e fui desenvolvendo interesse, fui ganhando experiência. Legal. E meu contato com música mesmo foi mais ou menos nesse período de tempo, de 2018 mais ou menos para 2021 agora. Mas conta aí pra gente como você se converteu, né? Um cristão. Porque isso que eu até te perguntar, né? Você se converteu, mas você era evangélico quando você nasceu de berço? De berço? Então, eu sou evangélico de berço, minha família toda é evangélica, porém adventista, como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, isso foi em 2017. Eu tenho uns amigos, né, que eu trabalhava com teatro antes de conhecer a Igreja Adventista, e aí o teatro que eu fazia era mais voltado para o meio secular e tal. E aí, quando eu fui para estudar meu ensino médio numa instituição federal, que era, digamos que um internato, eu conheci amigos que eram desbravadores. E aí, eles eram da minha turma, tal, e aquilo foi me despertando interesse para conhecer mais sobre aquilo, tal, não sei o quê. E aí, eles desenvolveram um projeto de classe bíblica lá no ensino médio. Legal. E aí, eu quis participar, quis me envolver e tal. E nisso eu fui também querendo deixar um pouco esse teatro secular e usar os meus dons de teatro para o meio gospel, entendeu? Uhum. Como forma de apresentar Jesus
pessoas. E aí lá no ensino médio, né, no colégio, tinha um projeto de talentos. Aí lá eu juntei uma galera, eu era ator, mas o meu porte mesmo era dirigir peças. E aí eu juntei uma galerinha boa e montei peças teatrais falando sobre Cristo, falando sobre Jesus e tal. E assim foi como eu conheci mais ou menos a Igreja Adventista, né? Aham. Bacana. Tá, então, Marcos, isso daí é uma coisa que você falou que é muito interessante. Você tem uma veia para arte, né? Acho que todo mundo aqui tem uma veia para arte aqui, que tá sentado na mesa. Eu vi umas fotos muito legais dele, né? No perfil dele. Você mexe com você era também. fotógrafo, né? Ele veio da fotografia, né? E sim, no meu ensino médio também, ao mesmo tempo que eu trabalhava com teatro, eu trabalhava com fotografias também. Já ganhei muito dinheiro trabalhando com fotografia. Nossa. E aí minha paixão maior mesmo começou a surgir pela música e tal. E aí eu fui deixando a fotografia um pouco de lado e fui me adentrando nesse espaço musical. Então, Marco, seguindo aquela mesma linha, né, que você falou que começou a gostar muito da música, me fala aí, quais são tuas referências, quais são os músicos de referência que você hoje se inspira? Tá. Então, existem aqueles músicos que eu tenho como referência que são do meio cristão e tem aqueles outros músicos que eu uso como referência do meio secular também. Legal, legal. Uhum. Os músicos do meio secular, geralmente eu tenho como referência para voz, para violão. Então, a gente sempre tem essa questão de estar usando alguém como referência para a gente poder para a gente aprimorar os conhecimentos. Então, do meio secular, eu curto muito música assim com brasilidade. E do meio secular tem Thiago York, tem Nando Reis, tem alguns cantores assim que tem uma certa brasilidade na música. Um MPB, né? Isso, é mais puxado pro MPB. E já do meio gospel... Daniel. Você gosta do Daniel, né? Exatamente. Do meio gospel tem o Daniel Lidick, tem... O Leonardo Gonçalves não teria também, não? Jefferson Pilar, oi? Leonardo Gonçalves? Não, eu curto mais músicas ritmadas, músicas... né? Eu curto as músicas do Leonardo Gonçalves, mas como referência para minha música, não. Não, entendi. Fora o Daniel Ludick, né? Daniel Lidick, Pilar, Wesley Fonseca. Wesley Fonseca tem seu estilo mesmo. Legal. Uma coisa que isso que eu queria saber, você tem um hit que você fez, que você tem até clipe, né? Fala pra gente como é que é esse hit aí, qual que é o nome dele, como é que você chegou na ideia de escrever essa música e tal. Então, o hit que você se refere, eu acredito que seja minha música Ocaso, que é a música que mais bombou. Ele tá falando de interior. Não, primeiro falo desse Ocaso, depois falo do interior, isso. Pronto. O clipe é interior. Ocaso foi a música que mais foi ouvida até o momento, né? Então, essa música eu compus em um momento que eu não estava muito bem, tipo, quem nunca passou por crises existenciais. Sim. E aí eu compus essa música quando eu estava passando por um momento muito bom e já pensei muitas vezes assim em desistir da vida e tal. E o caso veio no momento que eu estava, digamos que desabafando com Deus, orando ao mesmo tempo que orava e tal. E isso coincidiu exatamente com o período que eu estava aprendendo a tocar violão. Eu sou autodidata, fiz aula de violão, nunca fiz aula de canto. Então, tudo que eu aprendi até o momento foi por experiência própria, buscando tutorial no YouTube, e dessa forma. E aí, a música Ocaso foi, digamos que, uma oração. Ela é uma música bem poética. Ao mesmo tempo que ela é uma música poética, ela é uma música que fala sobre sentimentos, sobre a forma como eu me sinto. Então, quase todas as minhas músicas, têm muito isso de mim. Tem essa questão de autobiografia. São autobiográficas. Tô curioso aqui, você consegue cantar só o refrão dela? Já que tá com violão ainda? Manda o caso aí. Ocaso, vamos lá.
Vai doer, eu sei que vai doer, porque a vida é assim, e eu preciso acreditar no amor do Pai. Vai passar, eu sei que vai passar, porque Jesus morreu por mim e numa cruz se entregou pra me salvar. O medo não me abala, porque Cristo é a minha salvação. E quando o sol se pôr, eu espero o momento da emoção. Muito boa. Cara, me deu vontade de cantar. Não sei se você vai. É muito bom, cara. Ei, pessoal, a gente tá olhando aqui para baixo. Não sei verdade. se você percebe, mas é que porque a gente tá acompanhando o Marcos pelo tablet, Isso, pelo Israel computador. pelo telefone. É vídeo chamada, né? Vídeo chamada. Videochamada, então não se assustem, tá? A gente não tá olhando pra câmera ou... Mas assim, Marco, você quando esteve aqui em Curitiba, cara, a gente teve a oportunidade de conhecer, você inclusive gravou o clipe da música, que até você ia comentar também, Interior. Eu fico imaginando assim, quando eu te conheci, a música Interior era a principal tua. O caso, depois que foi explodir, né? Na época não era, né? Só me tira essa... Assim, o caso, Interior foi a música que eu lancei primeiro, foi minha primeira música lançada. Sim. Mas caso a música hit, a música que estourou foi O Caso. Interior ela foi primeiro, porém a música que mais, digamos, foi ouvida foi O Caso. Legal. Com o tempo você fala assim, né? Entendi. Isso que eu até te perguntar, né? Voltando, porque você tem essas questões de música e tal, com várias músicas. Quantas músicas você já tem, assim? Você sabe me falar? Você tem escritas, assim, Cara, não precisa ser gravado. Essa é uma pergunta difícil. Mas, assim, músicas lançadas, eu tenho um total de, acho que 7 músicas agora lançadas. Legal. Mas você é compositor, né? Também, né? Oi? Alô? Tô ouvindo? Você é compositor, é isso que ele perguntou. Minhas músicas, as músicas que eu lanço, sou eu mesmo que componho. Exceto uma, que foi Braços de Amor, uma das músicas que eu lancei, que foi um amigo meu que compôs, mas ainda assim essa composição foi baseada em algo que eu vivi. Bacana, né? Legal. Uma coisa que é interessante, né, Andes, que ele falou, que eu acho que a gente passou batido, mas é interessante, você falou assim que você passou por um momento muito difícil. Fale pra gente assim, como é que você buscou em Deus inspiração? Porque às vezes tem gente ouvindo a gente que passa por esses momentos, né, Andes? Israel, que talvez a pessoa passe por um momento assim e tal. Como é que você saiu? Como é que as pessoas podem ter, como é que as pessoas podem se inspirar pela sua história? Olha, esse período, explicar mais ou menos o que foi que aconteceu. Tranquilo. E depois, como foi que tudo funcionou? O desfecho. Exatamente. Quando eu trabalhava com fotografia, eu estava passando por um período bem difícil. E daí eu estava desejando morte, sabe? Que Deus, tipo, tirasse minha... Eu pedia isso a Deus, que, tipo, ele não tirasse a vida e tal. E um dia que estava bem tenso mesmo, eu estava indo trabalhar, estava indo fotografar um casamento. E aí não tinha transporte, era um jogo era um dia de jogo da Copa do Mundo. E aí não tinha transporte e eu ia fotografar um casamento no dia do jogo da Copa do Mundo. E aí o Brasil tava jogando, inclusive, nesse dia. Nossa. E aí tava tudo parado na cidade. E aí eu fui para um ponto de ônibus, não passava transporte nenhum. E aí, de repente, eu pedi carona para um caminhão que tava vindo, porque eu não poderia atrasar, já tava atrasado. E ao mesmo tempo que eu ia tipo, no caminho todo, querendo, angustiado. sabe? Não, exatamente, angustiado e tal. E aí, eu lembro que quando eu pedi carona, os caras, eles pararam rápido o carro, e aí eles, tipo, zombaram, fizeram algum tipo de coisa que eu não ouvi muito bem. E aí depois eles seguiram.
E aí eu sei que eu me atrasei, e aí pouco tempo depois veio um outro carro que me deu carona. E aí no trajeto, quando eu estava indo, peguei a estrada e tal, estava indo, esse mesmo caminhão que eu havia pedido carona, ele tinha perdido o controle e ele havia invadido uma casa e, tipo, Meu Deus, que isso? ele havia invadido a casa e derrubou a casa. E nisso, tipo, eu tive um choque de realidade. Tipo, comecei a chorar naquele momento. E aí eu... Era pra você estar lá, né? Exatamente. Aí naquele momento eu, poxa, velho, eu poderia estar ali, tipo, no lugar daqueles caras, tal, não sei o quê. Como isso pôde acontecer? E aí foi aquele momento que eu, poxa, como assim eu tava desejando a morte, entendeu? Uhum. Por que eu tava fazendo isso e tal? E foi quando eu tive um choque de realidade, poxa, isso não pode estar acontecendo, tal, não sei o quê. E aí foi quando tive esse estalo e eu vi o quanto a vida é importante, o quanto eu sou ingrato, sabe? O quanto eu era ingrato a Deus pela vida, quanta coisa eu ainda tinha para viver pela frente. E a vida não se limita a um momento, a uma coisa específica. E muitas vezes a gente passa por dor, por dificuldades, a gente tem nossas dores, nossas lutas do dia a dia, mas isso não significa dizer que a gente tem que desistir, que a gente tem que recuar. Pelo contrário, perseverar, a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos e usar tudo como um exemplo para melhorar, sabe? Para ser alguém melhor e também para ser um exemplo de vida para outras pessoas e acolher outras pessoas. Sim, sim. E Marcos, agora que já contou um pouco de você, como esse é um pouco, é uma entrevista realmente pequena, né? Já contou um pouco de você, eu gostaria que você contasse um pouco como é que você conheceu o Anyway, como que veio essa parceria, porque para quem não sabe, a gente tem um clipe com o Marcos, a gente fez um clipe dele, né? Então, assim, como é que o Marcos conheceu a gente e como é que a gente pôde ajudar ele de alguma forma fazendo o primeiro clipe dele. Até indico o pessoal que quiser assistir aí, nós vamos deixar na descrição. Vai estar aqui no card, vai aparecer provavelmente, vou tentar colocar aqui, indicando o clipe dele. É um clipe que já passou no Novo Tempo mais de uma vez. É verdade. Passou de TV já. Caixa musical, né? Como é? Caixa musical? Caixa de música. Ou caixa de música, isso. Na verdade foi som então, na caixa. Isso. Então, eu conheci a Oneway a princípio através de uma amiga, a Kane, né? Que são amigas de vocês, é uma amiga em comum. Conhece, E daí eu segui a Oneway a partir de uma postagem que ela fez, que vocês estavam envolvidas num projeto dela e tal. Aí eu passei a seguir o perfil de vocês a partir daí. Uhum. E aí eu tava com alguns projetos musicais, lançando single e tal, mas não tinha lançado clipe nem nada. E aí foi quando eu já tava meio que desistindo, sabe, de continuar com os meus trabalhos e tal, por conta de algumas coisas que deram errado. Mas aí, nessa noite em especial, na noite que eu tava, tipo, bem pensativo a respeito de tudo isso, de que será que eu devo continuar mesmo com isso? Será que é esse lugar aqui onde Deus me quer e tal? Eu recebi uma mensagem, um direct no meu Instagram. Eu acredito que, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o André que mandou mensagem. O André, direct Isso, aí mandou uma mensagem para mim no Instagram, falando que curtiram muito meu trabalho, minha identidade e tal, não sei o quê. E perguntaram se eu era de Curitiba e quando que eu iria para Curitiba para a gente fazer alguma coisa juntos, tal, não sei o quê. E aí desde então a gente começou a bater um papo bem bacana. E aí a gente foi criando uma certa intimidade, uma amizade bem bacana. E foi quando surgiu essa parceria com a Oneway. E aí eu consegui ir para Curitiba. A gente produziu um clipe muito muito lindo. Depois esse clipe rodou lá no Som na Tela, né, que é um programa da TV Novo Tempo. Depois recebi um convite para cantar no Caixa de Música. E mais à frente surgiu a oportunidade de poder participar do selo Ventania, né? E aí tudo isso hoje que está acontecendo começou por conta do apoio que eu venho recebendo da Oneway Productions, né, com relação à produção dos clipes e tal. E também tem um outro parceiro, né, que é o Wallace Danilo, Sim. que ele está me apoiando, produzindo minhas músicas. E aí são dois parceiros que somaram muito bem, tipo, com o meu trabalho artístico.
Tá certo, tá certo. É verdade. Só lembrando também, né, que o Nicolas também tava com a gente na equipe também, né? Ele fez parte de uma Isso. gravação, né? Isso. Aliás, é aquele clipe, não é o clipe, né? Foi o clipe, A né? música. A música não, romântica. não, a música Qual é o nome da romântica. música romântica mesmo? É A verdade. gente gravou ela. Nossa, Perdão, repete por favor o nome. Nossa canção, né? isso, Nossa Canção, o nome da música. Isso mesmo, essa música foi gravada, assim, é verdade. Inclusive, Marcos, a gente até já deixamos em aberto várias vezes para você que esse ano a gente espera de novo para poder gravar clipe, e dessa vez a ideia seria você não só gravar clipe, mas link vídeo, tudo, pela cidade de Curitiba, porque na época que o Marcos veio, só para contextualizar o pessoal que tá aí, foi uma época de muito frio que teve em Curitiba, entendeu? Então, assim, ele veio da Bahia, gente, da Bahia, lá o dia mais frio. Imagina o Baiano na pior época de frio de Curitiba. Ele pegou -2 graus, cara, -3. Então, assim, coitado, na Bahia, tipo, o cara veio da Bahia pra cá, ele quase morreu. Tinha dia que ele tava tremendo. Foi muito frio. Mas a gente conseguiu gravar, graças a Deus. É isso aí. Eu tava revendo aqui os mensagens que foi mandado pra você. Realmente, cara, eu acho que foi de Deus mesmo, porque a gente, de fato, a gente gostou, né? Verdade, o trabalho dele. Não, foi excelente, porque também foi o nosso primeiro clipe. E também, foi isso para comentar pra galera, foi o nosso primeiro clipe que a gente, nossa, aprendeu muita coisa. Além disso, a gente desenvolveu um clipe muito bonito, né? Eu acredito que com padrão de qualidade, né? Bem cinema, entende? Então, com a direção do Israel, feliz, né? A gente tá feliz, muito feliz por causa disso, né? Que aconteceu essa parceria aí. A gente conseguiu ajuda de todos os lados, cara. Foi um clipe que a gente conseguiu, pra quem não sabe, o nosso patrocinador master aqui é o Daniel e a Sol. A gente conseguiu deles e, cara, a gente meteu bala no clipe. A gente fez uma história de uma menina que no clipe ela, como é que a gente pode falar aqui sem o YouTube derrubar? Mas ela meio que fazia uma espécie de, ela tentava pular da ponte, isso. Não posso falar certas palavras, né? Porque senão o YouTube corta. Ela tentava pular da ponte e aí, graças a Deus, ela o menino chega a tempo, ela solta um papel. Eu tô contando um pouco do clipe, não um spoiler. E aí alguém chega a tempo e salva ela. Então assista o clipe lá, vocês vão curtir pra caramba. A gente fez com 2 músicos aqui de Curitiba também. É um drama, né? O clipe. É um drama. Só um parêntese. A música ao caso, essa é a situação que eu contei anteriormente, quando eu pensava nessa questão de suicídio e tal. Era não o caso. E a música interior nasceram na mesma época. Foi tudo... Eram do mesmo... Exatamente. Mesmo caso ali, vamos mesmo dizer. Momento, talvez. Tudo não deixa de ser o caso. Não, é interessante. É um trocadilho, porque é a vida, né? Não tem como fugir disso. A questão desse momento assim que você falou, que essas músicas, eu não sei, porque na minha época, eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que você só, mas na minha época de adolescência, acho que uns 5 anos. 10 anos mais velho. Não, acho que eu tenho 26. Tem quantos anos, Marcos? Tenho 23. 23. Eu sou 3 anos mais velho só que ele. 23? Então, na 97 ou 98, Marcos? Então eu sou mais velho, né? 97? Então você é mais velho. Não, então a gente era quase da mesma idade. 3 anos é pouquíssimo tempo. Então isso é uma coisa que é legal, porque na nossa época de adolescência, o que fazia muito sucesso era o emo, né? Lembra daquele estilo emo, daquela coisa da música triste e tal. E aí tinha aquele fundo meio musical, meio rock e tal. E hoje em dia tem muito esse folk, né? Que é um estilo mais ou menos parecido um pouco que você eu vejo que você bebe dessa fonte e tal. E assim, esse estilo melancólico, mas ao mesmo tempo legal, sabe? Que te dá um refrigério, sabe? Tem um estudo que fala que se você ouvir música mais melancólica, você fica feliz. Tem um estudo que fala isso, sabe? Nossa, interessante, eu não sabia disso. É interessante. Mas tua música é inspiradora, cara. Eu gosto do estilo que você tem. Até eu tenho na playlist aí já. Sim. Eu, quando saio no carro, coloco a tua música e minha filhinha também vai ouvindo, cantando. Mas é bacana a música. O pessoal tem que seguir aí as redes sociais. Como que é a tua rede social, Marcos? Fala aí. Meu Instagram é @eumarcosmartins. Vocês podem me acompanhar por lá. E o canal, vocês podem pesquisar Marcos Martins, ou pode colocar o meu nome, o nome de alguma música, por exemplo, Marcos Martins Interior, que é o primeiro clipe que tem lá até o momento. E também, Marcos, tem também essa semana a música que você acabou de lançar com Wesley Fonseca, né? Isso. Uma música muito boa também. Também vai vir lyric video aí pra frente, é bom o pessoal já ficar ligado. Mas acabou de lançar, faz 2 dias que lançou. Musicão também. Vai aparecer agora aqui a capa pra vocês, né? A capa que a gente produziu também. Pessoal, vai no card, escuta a música tá muito boa.
fala um pouco mais que eu já vou voltar a falar o que eu tenho de sensação sobre o que está acontecendo com as suas músicas, entendeu? Ao longo do tempo. Porque na minha concepção, você fez sua primeira música, deu uma evoluída. A segunda, a quarta, a terceira. E assim, essa música, posso estar até errado, mas de todas as últimas músicas que você fez, foi que você mais conseguiu evoluir. A sensação que eu tenho é que cada música você vai evoluindo de um jeito assim que a gente não espera. Né? Isso é bom. A gente não sabe qual é o limite. Não, bom pra caramba, a gente não sabe nem qual é o limite. Daqui a pouco o cara tá cantando igual os folk estrangeiros mesmo. Né? E aí a gente não sabe diferenciar. Fala aí. Então, infelizmente eu não pude ter essa questão de musicalização desde a infância, né? Uhum. Essa questão de musicalização a gente vê, isso é muito forte na Igreja Adventista. A música ela é forte na Igreja Adventista. Então, tipo, eu não tive essa questão da musicalização desde a infância. Eu vim começar em 2018, 2019, então de 2018, 2019 para cá tem o quê? 3 anos, mais ou menos. Ô, Marcos, quando eu falei disso de evolução, não falei nesse sentido, não. Que tipo assim, você não estava cantando qualidade bem. Musical, eu tô falando que literalmente é que tem muitos músicos que todo músico vai ter uma evolução. Entendeu? Por exemplo, a gente eu entendo, eu ia falar. O primeiro CD é top, o segundo mais top, ainda o terceiro mais top, entendeu? É assim que ele tem uma qualidade que vai crescendo. Todo ser humano vai crescendo. É porque eu ia citar isso mesmo. É igual, tem que ser você, não tem qualidade aí não, vai ficar tranquilo. Você tem qualidade pra caramba. Só foi aumentando, entendeu? Mas pode falar. Entendi. E aí, eu me perdi, onde foi que eu parei? Você estava falando que você começou em 2019, 2018 ali? Isso, eu comecei em 2019, 2018, mais ou menos. E aí, de 3 anos, mais ou menos, que eu comecei o meu trabalho musical. Uhum. E desde então, desde a primeira música Interior que eu lancei para cá, eu venho, tipo, criando minha identidade, conquistando meu espaço musical, entendendo um pouco mais sobre música. E a cada dia que passa, a cada novo lançamento, eu vou tentando aprimorar, tentando deixar as músicas mais minha cara, mais próximo do que eu quero. Isso é bom. E isso é algo muito bom. Sim. E assim, a gente falou também do estilo, a gente falou dessas questões. Uma dúvida que eu sempre pergunto assim para quem é músico, assim, você curte outros estilos que não é o estilo seu? Como é que é para vocês? Curto sim. Eu curto rock, eu curto pop, curto também country. Eu curto tanto o folk quanto o country, pro meu estilo musical, né? Mas outros estilos que eu não canto, que eu curto, esses rock, MPB, bossa nova, tal, mais ou menos esse estilo. Legal, bacana. Marcos, já saindo fora assim um pouquinho da música, mas não tanto, né? Eu queria te perguntar como você faz, porque você é um jovem, né? Tem 22 anos, né? E você se dedica, basicamente se dedica para Deus. Me explica aí, como que você convive com tudo isso que nós temos hoje no mundo, né? Essa facilidade de acesso a conteúdos e tal, mas me fala assim, como que você, como um jovem cristão, você tenta driblar isso de aí, tipo, na tua vida espiritual, para você não perder o foco, entende? Porque você estuda, né? Você é cantor, né? Você composita, né? Faz composições de música e explica aí pra gente, porque talvez isso sirva como inspiração, né, para outros jovens. Então, cara, a vida, a caminhada cristã, muitas vezes a gente passa por altos e baixos, né? Ela deveria ser constante, né? É verdade. A gente tem a questão dos altos e baixos porque nós somos seres humanos, a gente está suscetível a isso. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai passar por muita dificuldade, muitas quedas e tudo mais. Mas o que geralmente eu faço para que minha caminhada ao lado de Cristo seja constante buscar tá me expondo a conteúdos do meio cristão. E aí a gente precisa andar com pessoas que te aproximam de Cristo, entendeu? Porque quando você anda com pessoas que te aproximam de Cristo, quando você vai andar com pessoas que, tipo, não conhecem o Evangelho, você vai, ao invés de você ir para o mesmo caminho que elas, você vai trazer elas para Cristo, entendeu? É verdade. Sim. Dar Cristo para essas pessoas. Será a luz, né? Essas pessoas sendo de culturas diferentes, tendo identidades diferentes, você vai apresentar Cristo para essas pessoas e a partir de você, a partir do que você vive, a partir do que você
das experiências de vida que você tem, você vai conquistando pessoas para Cristo. E você, obviamente, você se permitindo a isso, né? Você pedindo a ajuda ao Espírito Santo para que ele possa estar te convertendo e que ele possa te usar como um canal de bênção na vida de outras pessoas. Seguindo o exemplo de Cristo, né? Que eu acho que isso é muito importante, cara. Porque também você vai ver, por exemplo, o mundo, como é que o mundo é montado de hoje em dia, né? A gente está numa guerra de informação, né? A gente sempre fala entre a gente aqui, nossa, quanto conteúdo, quanto, por exemplo, podcast que a gente está fazendo, né? Quanto podcasts do meio, né? Vou usar essa palavra secular, né? Mas talvez seja outra expressão. Quanto podcast do mundo que está sendo postado no YouTube, tá legal, tem muito conteúdo muito legal, até eu mesmo assisto vários entrevistados legais, tal, que por mais que não seja do nosso meio, mas que trazem um valor, né? E aí a gente fica vendo o tanto de conteúdo que nós temos evangélico. A gente foi pesquisar, né? Praticamente o podcast tem o quê? Cabe na mão. 4 ou 5. Podcast cristãos é muito raro. Exatamente, que tem uma estrutura e tal. Então, assim, a gente vê que estamos numa guerra de comunicação, né? E a gente precisa ter essa, igual você falou, tá sempre consumindo conteúdos cristãos, né? É tão raro o podcast cristão, cara, que o Rodrigo Silva... É muito nichado, né? O Rodrigo Silva, ele foi primeiro no Flow do que em qualquer outro podcast cristão, cara, pra você ter uma ideia. Exatamente. Ele foi primeiro no Flow, que é um podcast mais famoso que tem no momento, entendeu? Um outro exemplo aí do que você a respeito disso, a gente tem aí a Netflix, né? Porque antes tinha muitos filmes que valorizavam as famílias e tudo mais. E hoje a gente, na Netflix, a gente se depara com todo tipo de conteúdo, entendeu? A criança ali com o celular, com a TV, o controle remoto na mão, ela dá um clique, pronto. Tipo, é acesso fácil, né? Vai ser uma nova geração preocupante mesmo. Exatamente. Então, tipo, a gente precisa estar sempre buscando selecionar as coisas que a gente vai estar vendo e tudo mais. Exatamente, né? Então também depende da gente, né? Porque tem tanta coisa hoje no mundo, também a gente precisa também se policiar, né? Nessas coisas, né? Mas, Marcos, canta aí um pedacinho da nova música que foi lançada essa semana. Exatamente. Pra gente. Já que tá aí com o violão, né? Aproveitando sua presença, né? Uma canjinha. Pronto, vamos lá. O nome da música é Não Sou Herói. E é isso aí, vamos lá. Eu não sou perfeito, muito menos herói. Tenho os meus defeitos, meus erros me corroem. Me reconstrói por dentro, com teu jeito de amar. Me ensina a acreditar que tudo pode melhorar. Tudo que eu quero é viver um dia de cada vez, sentir o raiar do sol, a brisa do amanhecer. Eu não quero nada, simplesmente nada. Teu amor já basta. Ele restaura a alma. Parabéns, cara. Isso aí. Muito bom essa música, hein? Eu gostei muito, né? Como ficou bonita, nossa, né? Tá bombando essa música. Tá bonita a música, tá bonita a capa. E eu acho que vai estar bonito o quê? O vídeo que vai lançar no futuro. Vai ser lançado um vídeo aí. Cara. É novidade, né? É isso aí. Bom, Marcos, estamos aqui com todo mundo. A gente já está encaminhando para o final.
Mas a gente, né, Israel, a gente tem aquele costume, né, no final do Way to Christ, de pedir pro convidado falar alguma coisa para a galera que está nos ouvindo, alguma mensagem. Uma mensagem, né? Uma mensagem breve, né? Para aquele jovem que está ouvindo, para aquele idoso, não sei lá, porque as pessoas em geral, né? A ideia mesmo é porque você, por fato de ser um público jovem, teu público, lógico, tem outras gerações também que te escutam. Aí a ideia é você passar uma mensagem tipo, olha, eu tô assim, tô bem, você pode também estar igual a mim, né? Então, pessoal, a mensagem que eu deixo para vocês é que, independentemente do que você tem passado, do que você tem enfrentado, as suas lutas do dia a dia, é interessante que a gente saiba que tudo pode ser ressignificado, sabe? Se você passa por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de problema, procure ajuda. Ainda mais quando você procura a ajuda de Deus, quando você se ajoelha, você ora a Deus e você pede socorro a Ele, Ele está pronto a te socorrer, a te auxiliar nas tuas dores, nas tuas dificuldades. Então, se você tem passado por algum tipo de dificuldade, qualquer tipo de problema, confia no Senhor que o mais Ele fará. Amém. Amém. A melhor escolha, né? Pois é. Mas antes de terminar, né, Ju, a gente tem que pedir para os nossas pessoas que estão assistindo a gente, seguir nosso Instagram, seguir nossas redes sociais, seguir as redes sociais do Marcos Martins, né? Isso. E porque sempre toda sexta a gente vai estar postando mais um novo episódio do nosso podcast, né? Exatamente. Sexta, 8 da noite. Porém, nós estaremos postando os cortes também, né? Os trechos, os principais trechos dessa nossa conversa durante a semana, né? E tanto no YouTube, no nosso canal oficial, que vai estar tudo aparecendo aqui para vocês, e também no nosso perfil no IGTV. Talvez alguns trechinhos também vão para o TikTok, talvez nesses rios da vida. Para levar testemunha, né, para demais pessoas, né? Exatamente. E assim, Marcos, você passando por Curitiba aqui, cara, você vai vir no nosso podcast, vamos conversar aqui na mesa, cara a cara, que vai ser uma coisa bem mais interativa, e não vai ser, esse aqui vai durar no máximo uns 30 minutos, talvez a gente consiga passar um pouco mais disso, mas o que você vier aqui, a gente pode durar 1, 2 horas, que a gente vai tocar mais música, a gente vai mostrar um pouco mais da sua carreira, como você começou mesmo, de tudo. Eu acredito que você tem muito mais histórias do que essa que você contou, entendeu? A história, como você, desde o princípio, você tem histórias interessantes, como você conseguiu fazer para pagar a sua faculdade, na venda de livros, que você foi atrás, lutou. Ou seja, é uma pessoa que batalhou muito para conseguir tudo que tem hoje, entendeu? Tudo que ainda dá por vir, é uma pessoa que tá batalhando, entendeu? Uhum. É isso aí. E essa questão também, né, pessoal? Segue a rede social do Marcos e escuta nas plataformas digitais. Vai estar tudo aparecendo para vocês. É muito importante, gente. Cada um puder seguir, cada um puder acessar. Compartilhar também, né? Vai estar dando muito view. Você está ajudando a igreja, está ajudando alguém que está lutando pela fé. Sigam @eu, Marcos Martins, e também não deixe de seguir onway, _ 7, não é isso? 4. É isso aí. Onway, Production 4. Você sabia por que era 4? Porque são 4 pessoas? 4 pessoas. 4 sócios e... Para um caminho só, né? Isso é a mensagem do nosso... do podcast também, né? Do podcast, né? Porque todo mundo, a nossa ideia é o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? Todas as igrejas e denominações. Aqui já sentou, nos nossos episódios, já sentaram presbiteriano, batista, eu sou batista. Adventista, judeus messiânicos. Veio um pastor adventista na semana passada, né? Exatamente. Um pastor adventista peruano, que cresceu na Argentina, nasceu no Peru, cresceu na Argentina. O cara tem uma história... uma história muito boa. Assistam lá, pessoal. Vai estar aqui no card. Ele chegou a ir em comunidades, favela em São Paulo. São Paulo, né? Fazendo a mesma coisa que você fazia, vendendo livros. Vendendo livro para pagar a faculdade dele de teologia, se não me engano, que ele foi fazer. Projetos dele, né? Exatamente. Então, assim, o cara... E na outra semana foi uma mulher que viajou pro Egito, cara. Passou um perrengue lá no Egito. Uma missionária, né? Que ela trabalha com sírios aqui no Brasil, os refugiados. Então, assim, gente, cada só história gente de peso que nós estamos chamando pra com cá. Histórias malucas. Todo mundo na missão, né? Todo mundo... Isso aí, pessoal. O foco é o reino de Deus, né, pessoal? E, mais uma vez, o Way to Christ. O Way para todos, caminho a Jesus. Exatamente. Amém. Beleza, então, por último, cara, fecha aí com uma música, trechinho. Um trechinho. Eu acho que não tocar no interior ainda aqui. É verdade. Sentindo que não tocar no interior, eu tô ficando já louco. Eu acho que vendo esse podcast deve estar pensando, o que é interior? O que é interior?
E o pessoal... Essa música também é muito bonita, inspiradora também, né? Então vamos lá, interior. E fechamos o podcast com essa música. Isso aí, essa música é muito bonita. Gente. Abre a janela, espero o sol nascer. Dentro de casa eu busquei me esconder. Não há lugar, não há razão. Dentro de mim tem solução. É quando fraco que estou forte para ver, e quando forte não consigo perceber que teu amor me avistou, me alcançou, me transformou. Que o teu amor me avistou, me alcançou, me transformou.